90% dos livros de Ellen G. White foram plagiados. Será que foi isso mesmo? Bem, surgiu uma pergunta e foi respondida essa pergunta. Vamos ver qual é a pergunta aqui que apareceu no livro 101 Perguntas sobre Ellen G. White e seus escritos, tá bom? Diz assim, Ellen G. White plagiou livros de outras pessoas? E aí a pergunta é o seguinte, chamou minha atenção o fato de que, supostamente, Ellen White praticou plágio na produção de seus escritos. Diga-me, por favor, quem fez essas acusações? Quando esse plágio supostamente ocorreu? Em que livro ou livros? Que parte desse livro supostamente contém plágio? E qualquer outra situação que envolva plágio. Então, aqui tem uma dúvida de alguém, né? E queria saber se de fato houve essa acusação contra a Ellen G. White, se ela plagiou livro de outras pessoas. Quem foi que fez essa acusação? Por qual razão? E aqui, então, temos a resposta, ok? Vamos lá. Diz assim, por volta de 1980, um pastor adventista chamado Walter começou a fazer sérias acusações contra a Ellen G. White, dizendo que ela obteve suas mensagens de livro de outros autores em vez de revelações do Senhor, e que seus escritos foram nada mais que plágios de escrito de outros, que passaram como sendo dela mesma. Olha só, então, um pastor da igreja adventista, na época, 1980, então, por volta de 1980, acusou a Ellen G. White de ter plagiado livro de outras pessoas. Veja bem. E agora, diz assim, Walter escreveu um livro expondo suas acusações com considerável munição. Então, só para você entender, um pastor adventista, em 1980, né, no meado de 1980, acusou Ellen G. White de ter escrito, então, os seus livros, mas ele disse que 90% ela copiou, ela roubou, né? Essa fala plágio, mas quer dizer, roubou ali as citações de outros livros e formou os seus livros, seus escritos, com essas compilações de outro livro e dizia que era dela. E aqui diz também que ele escreveu um livro com fortes munições para acusar L.G. White e seus escritos. Ok? Aí deixa nos comentários aí alguma coisa para eu saber se você está compreendendo o tema de hoje. Bem, algumas publicações da igreja, tais como a revista e a Ministério, publicaram artigos ligados a esse assunto durante boa parte dos anos 80. Além disso, como você poderia esperar, o Ellen White State preparou alguns documentos sobre essa questão. Ellen White alguma vez usou palavras de outro autor em seus escritos sem dar-lhe o devido crédito? Olha só, é uma pergunta. Ellen G. White alguma vez usou palavra de outro autor e seus escritos sem lhe dar o devido crédito? E a resposta é sim. Em nossos escritórios, temos uma coleção de seus livros, nos quais marcamos todas as passagens que seus críticos, ou mesmo nossos funcionários, além de outras pessoas, perceberam existir uma clara semelhança com passagens de outras obras às quais ela teve acesso. Uma vez, Walter declarou que 90% da obra dela foi copiada, o que é tanto um exagero como uma distorção dos fatos. Nenhuma medida objetiva desse fenômeno sequer chega perto dessa cifra. Ok? Vamos continuar aqui para a gente entender um pouco. Foi pedido, então, que alguém fizesse um estudo para saber se, de fato, quanto de material, na verdade, a Ellen G. White tinha usado de outras pessoas sem dar o devido crédito. E aqui teve um doutor que ele pegou, então, aproximadamente 15 capítulos do livro Desejado de Todas as Nações.
e foi então feito um estudo. Mesmo assim, foram necessários vários anos para que ele e alguns auxiliares completassem o trabalho. O trabalho, então, foi feito e foi feita pesquisa, etc. e tal, e ele, de fato, ele acabou com uma cifra de aproximadamente 30% do material estudado que lembravam, em maior ou menor grau, as obras de outros autores que Ellen White poderia ter consultado. Qual o resultado? O que significa tudo isso? Teria a senhora White incorrido em fraude, tentando enganar as pessoas ao fazer passar obra de outros como sua? Creio que não. A revista, né, Sinais dos Tempos, ela recomendou o livro A Vida e as Epístolas de Paulo, escrito por um outro autor, de onde ela se de onde ela fez a leitura e nasceu então o livro Apóstolo da Fé, o qual seria publicado no ano seguinte. Esse não é o comportamento de alguém que esteja tentando esconder práticas desonestas, ou seja, ela indicou, revelou o livro que ela tinha lido, e então nasceu a ideia de escrever um livro. Cadê o livro que ela escreveu? Paulo, o Apóstolo da Fé. Então, se ela quisesse esconder, maquiar citações de outros, ela não tinha publicado na revista o conteúdo daquele outro livro, dizendo que esse livro era interessante, etc. e tal. Bem, tem mais coisa aqui, vamos lá. Outra coisa interessante aqui é que por que que ela não, por que que Ellen G. White então deixou de dar créditos para os autores que ela fazia leitura e possivelmente tirava algumas citações? Bem, os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecido e universalmente reconhecido pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Apresentei essa história de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com a sua devida compreensão. Em alguns casos, eram que alguns historiador, em alguns casos em que alguns historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar, em síntese, uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convincentemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto proposta e positiva, narrando a experiência e expectativa dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo. Fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. Ou seja, muitas das vezes, e não era errado naquela época, eles não citavam o autor, eles citavam só a citação, e pegavam a citação e colocavam em seus livros. Quando a citação de um autor era compatível sobre o assunto que eles estavam escrevendo. Então, a Ellen G. White, ela fez algumas citações de outros livros, mas quando, segundo a resposta aqui, quando isso era compatível com o assunto que ela estava escrevendo. E não era requerido naquela época, não era pedido que citasse o autor, mesmo porque não se existia um modelo elaborado como se existe hoje. Quando você termina ali a sua pesquisa, você vai colocando o nome dos autores, o livro, o ano, etc. e tal. E muitas vezes era citado no meio ali da escrita. Mas vamos lá. Diz mais aqui. Que tem aqui mais tarde. Aqui. Pronto. A senhora White,
cresceu. Não, eu quero pegar aqui quando fala de John Wesley, está aqui. Antes do tempo da senhora White, João Wesley seguiu a mesma prática. Tem uma declaração do reformador na qual ele diz que, quando começou a escrever e a pregar, decidiu que anotaria a fonte de cada ideia extraída de outra pessoa. Isso é John Wesley. Mais tarde, ele declarou que decidiu finalmente deixar de fazer essas anotações porque elas desviavam a atenção do leitor do ponto que ele queria fazer e nem sempre tinha muita certeza de que estava citando apropriadamente a fonte de cada um dos índices. Vendo? Então, a citação, repito, o crédito não era dado no final, era dado, estava escrevendo e aí lembrava de uma citação de alguém, copiava e fazia aqui, dava os créditos. Mas John Wesley está dizendo que ele deixou de fazer porque muitas vezes ele não lembrava se aquela citação de fato era do autor que ele estava citando. Bem, a senhora White cresceu dentro da tradição metodista. É razoável pensar que ela tenha adotado o ponto de vista wesleyano. De qualquer maneira, podemos dizer que a prática da senhora White não era inconsistente com os padrões de seu tempo. Ela mesma reconheceu essa prática e as razões para ela na introdução do grande conflito. Aí a pergunta: foi plágio? O Departamento Legal da Associação Geral contratou um advogado especializado em assuntos de direitos autorais para que revisasse os escritos de Ellen G. White e as acusações que lhe faziam. Depois de dedicar 300 horas nessa tarefa, o advogado declarou não haver um caso de plágio. E ele disse ao advogado que seria um prazer defender a Ellen G. White no tribunal. Não que esse caso fosse levado a julgamento, pois sabia que poderia ganhar de mãos atadas. Olha que coisa interessante. Então, não foi plágio, meus irmãos, o que a L.G. White escreveu. Era uma prática comum deles citar parte de outros autores, livros, e não dar crédito. E era comum isso, eles fazerem naquela época. Hoje não, hoje já tem leis que vão firmemente ali, você precisa colocar o crédito de quem foi o autor e etc e tal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você aprendeu alguma coisa e quiser compartilhar esse conteúdo com mais alguém, compartilhe. Se você já se inscreveu, nosso muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá, neste canal aqui. Um abraço para você.